Bem-vindo a mais um podcast Empresa 3.0. Meu nome é Gilberto Spinelli. Meu nome é Wellington Vicente, eu sou gestor de RH. E o tema de hoje, gente, é os 3 passos para você contratar direito e parar de perder dinheiro. Então, hoje eu tenho a presença especial aqui do Wellington, gestor de RH aqui na nossa empresa. E fiz esse convite especial para ele participar com a gente aqui no podcast. Porque mais do que nós aí que tá todos os dias com vocês falar dentro do podcast, é importante trazer alguém. Então seja bem-vindo, obrigado aí, Wellington. Muito obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês. E a galera que assiste a gente aqui no podcast, a gente varia temas, né, Wellington? Você sabe, acompanha a gente. Fala de fluxo de caixa, no outro dia a gente está falando de contratação, tem dia que a gente já está falando aí sobre como vender mais. Então a gente passa por 8 pilares, que são os 8 pilares que o Empresa 3.0 trabalha dentro do projeto. E hoje, né, a gente está falando aí vamos falar sobre como contratar direito e parar de perder dinheiro, esses 3 passos. Então, eu quero ouvir de você aí. Eu sei que talvez a gente, aqui dentro do nosso negócio, a gente já passou por muitas transformações. Você viveu muitas transformações desse período com a gente aqui. Então, me fala um pouquinho dessas transformações. O que você sente, o que mudou nesse período todo que você está aqui com a gente, essas mudanças na parte de recursos humanos, né? Aqui hoje a gente não chama mais de recursos humanos. É verdade. E a gente chama de talentos humanos. Então me fala um pouquinho. Eu acho que quando a gente fala de contratação, a gente não só fala do candidato por si só, né? A gente fala de toda empresa. Toda empresa é feita de colaboradores, né? A empresa é o espelho dos colaboradores que ela tem. Sim. Né? Então a parte de contratação é muito importante justamente por conta disso, né? Eu não contrato só a pessoa por si só, mas eu contrato também o sonho dela, os objetivos dela, o que ela tem de personalidade. Então eu estou contratando de fato uma pessoa com as suas personalidades, com seus sonhos, com seus objetivos. E é bacana que a empresa entenda isso também. Antigamente a gente fazia uma contratação muito pelas qualificações da pessoa mesmo. Se a pessoa sabia falar bem, já servia para ser vendedor. A pessoa fala bem, já serve para ser vendedor e acabou. E não, a gente foi acabando que conhecer a pessoa antes dela participar, antes dela estar dentro, é muito importante. É disso que a gente vai falar hoje, né? E assim, é legal você dizer isso, porque aqui no podcast eu separo em 2 tipos de perfis de contratação que a gente sempre olha. Primeiro, você pode contratar a pessoa pela capacidade técnica, ou seja, um bom vendedor. Exato. Se ele é um bom vendedor, cara, ele tem um prerrogativo. E as empresas buscam muito esse tipo de profissional. O cara é muito bom naquilo que ele faz, eu quero trazer para o meu time. E tem um segundo perfil, que é o perfil que hoje nós, dentro do nosso negócio, a gente olha muito, que é o perfil comportamental. Exato. Porque no comportamental você vai olhar uma coisa chamada cultura. Aquela pessoa tem ou não tem a nossa cultura, ela tem ou não tem o nosso jeito. E isso você vive, né, o nosso dia a dia de contratação, contrata, demite, e tá nesse dia a dia, e você entende que hoje, por exemplo, dentro do nosso negócio, dentro das nossas empresas, isso é muito mais importante. Ou seja, eu contrato pelo perfil do comportamento da pessoa, não é verdade? Sim, exatamente. Foi aquilo que eu disse antes. A gente contrata hoje não só o colaborador com as suas qualificações e o que ele sabe fazer. Sim. Que tem bons vendedores no mercado, a gente já sabe e a gente busca isso, ok. Claro que a gente não pode deixar isso à parte, deixar isso de lado. Não, é muito importante que o cara saiba o que ele vai fazer e que ele faça com excelência. Só que ele estar dentro da cultura é tão importante quanto. Porque se a gente desenhou uma cultura pela empresa e a empresa é os colaboradores, então o colaborador tem que seguir a cultura. Né? Se a empresa tem uma cultura, então os colaboradores têm que estar de acordo com a mesma. O que eu percebo, assim, talvez você vai lembrar, vou contar uma história rápida pro pessoal do podcast de casa aqui. Teve uma vez que a gente foi contratar tinha uma vaga, né, de vendedor em aberto, acho que você vai lembrar dessa história. Foi uma indicação, inclusive, de uma ex-funcionária nossa. E chegou essa pessoa, essa indicação aqui, e por coincidência eu tava no corredor, eu participei eu entrei, porque você sabe o jeito que eu sou, né? Sim. Eu pego e entro. E eu entrei no processo seletivo lá. E a pergunta no final para vocês que estavam dentro do processo seletivo, que estavam avaliando aquela candidata, foi gostar? A maioria gostou. Aí eu falei, sabe por que eu não contrato ela? Lembra qual foi a resposta? Porque ela não tem cultura da empresa. Não tem cultura. Exatamente. Porque eu fiz algumas perguntas para ela e nós vamos falar aqui sobre os 3 passos. E a ideia, pessoal, a gente não está saindo do tema, mas é importante dar um overview aí do que a gente faz. E um dos passos principais ela não tinha, mas principalmente eu não percebi que ela tinha cultura. E foi legal que acho que vocês, aquele dia, entenderam o que nós estamos buscando como empresa, né? E é um exemplo top, né? Porque ela não tinha, de fato, ela era boa vendedora, ela batia a meta nas empresas que ela
Falou, né? A gente imagina mas que sim. era por indicação, Sim, né? Então a gente, indicação vamos colocar dentro. Mas antigamente a gente contratava muito. Não, indicação a pessoa vinha, derrubava a indicação, não, contrato. Então, hoje não é assim mais. E é bom, né? Porque o quanto a gente vê a nossa evolução enquanto profissional, né? Enquanto empresa, né? O que a gente evoluiu nesse período. Mas bem, vamos lá. Vamos falar então, Ayrton, do primeiro passo que você acredita dentro de uma contratação. O primeiro passo que o pessoal que está assistindo a gente aqui no podcast, eles precisam fazer. Vamos lá. O primeiro passo é a hora que eu vou abrir a vaga, né? O RCF da vaga, né? Quando eu recebo do gestor ou do gestor da vaga, ou então da minha gerente, enfim, o RCF da vaga. Então, lá vai estar descrito o que o cara vai fazer na vaga, né? O que o candidato tem que... Qual é o perfil do candidato que a gente quer? A gente quer um candidato assim, um candidato assado, e o que ele vai fazer. As competências técnicas e comportamentais, exatamente, né? As comportamentais, principalmente. Uhum. As técnicas a gente sabe, né? Vou contratar o vendedor. O que ele precisa fazer? Vender bem. Ele precisa ter lábio, ele precisa conversar, ele precisa ter técnica, ele precisa... Conhecer passo de venda, né? Sim. Exatamente. Agora, a questão comportamental, eu vou descobrir na hora da entrevista, mas tem um outro passo. Vamos lá falar um pouco sobre como eu vou abrir a vaga. Na hora que eu vou abrir a vaga, é praticamente uma venda. Eu estou vendendo a vaga para quem está lendo. Vender na empresa também, exatamente. Né? Então, lá na vaga tem que estar disponível quais são os benefícios, tem que estar disponível para o cara qual horário que ele vai trabalhar, o que ele vai fazer, não só aquele esboço padrão, né? O ativo de venda deve atender as pessoas e fazer com que o produto seja atrativo. Não, é importante que eu explique para a pessoa o que ele vai fazer dentro da minha empresa. O ativo de venda ele vai fazer a mesma coisa sempre? Claro, porém dentro da minha empresa com uma outra visão, com outros produtos e tudo mais. Então, abrir a vaga é importante nesse sentido, de eu estar vendendo já um produto. A vaga é um produto, eu estou vendendo para um público que está procurando isso. Tá, então o primeiro passo que a gente está falando aqui nesse podcast é, antes do anúncio, no momento de abertura da vaga, eu crio um RCF, que é requisito-chave da função, né? Sim. Que é o quê? O que aquela função vai fazer, tanto os prerrogativos técnicos, né? Igual você disse, a questão de venda ou não, tanto os prerrogativos comportamentais. Para quê? Para dar uma luz, na verdade. Né? Exatamente. Uma luz. E isso, o que eu senti, não sei você, quando a gente começou a aplicar o RCF, a gente teve um ganho muito grande de eliminar pessoas curiosas, né? Que tinham muita curiosidade na vaga. É claro que hoje ainda chegam uns currículos absurdos, até a gente estava falando sobre isso agora há pouquinho, né? De uma vaga que a gente tem aqui, e os currículos chegam, às vezes, absurdos, mas eu acho que facilitou muito o nosso trabalho, não é? Direciona melhor, né, Gilberto? Quando a gente direciona a vaga certa, pode chegar esse currículo, é um desespero, né? Quem é de RH vai me entender. Quando o gestor manda, eu preciso dessa vaga para quinta-feira, é um desespero, porque você vai procurar aqui, meu Deus do céu, eu preciso de candidato. Só que adianta? Você enche a sua sala de candidatos em 20 candidatos e nenhum está dentro da cultura, nenhum está dentro daquela própria vaga, da questão do que ele vai fazer. Então não adianta, você tem que analisar os currículos. Eu vou dar um exemplo pro pessoal de casa que está assistindo a gente, que é um fato. Nós temos uma vaga de financeiro que está aberta há uns 3 meses já, né? De 3 meses, 2 a 3 meses. E assim, gente, é importante... nesse período que a gente percebe que muitos currículos chegam, sabe? A gente recebe. Só que o perfil da pessoa é muito mais do que o perfil técnico. Às vezes a pessoa é uma boa financeira, de fato. A gente recebe bons currículos. Sim. Só que se a pessoa não tem a ver com a nossa cultura, para que eu vou colocar ela? Porque é um voo de passarinho que eu falo, né? Ou seja, a pessoa vai entrar e daqui a pouco ela vai sair, né? Exato. E a pessoa não tem a ver com a nossa cultura não por culpa dela. Né? Não é culpa do candidato, ele não tá dentro da cultura porque ele é ruim. Não, ele é bom. Só que a nossa empresa não precisa... A nossa empresa exige, exatamente. Exige uma outra cultura. Então, ele pode ser bom para uma outra empresa. Para a nossa empresa, se não está dentro dos 5 pilares da nossa cultura, não é bacana para a gente. Tá. E o RCF, eu acho que... Ou seja, é o primeiro passo. A gente vai abrir a vaga e já monta um RCF. Eu sempre dou uma dica pro pessoal, para vocês aí, que é o seguinte... Se você não sabe montar os requisitos técnicos e os requisitos comportamentais da vaga, existe o Google, cara, tem uma ferramenta chamada Cato, que você vai lá, escreve o nome da vaga, lá vai ter 1 milhão de vaga diferente, né? Que você busca ali dentro daquelas oportunidades, daquelas vagas, as melhores inscrições. E aí as inscrições que tiver a ver com o seu negócio, você aplica. A gente faz isso aqui, né? Sim, dentro daquele texto, ou a gente pega o texto inteiro e coloca lá de fato. Mas se tiver a ver, né? Exatamente, mas eu gosto dentro do próprio texto que está lá, dessa ferramenta Cato, ou de uma outra
ferramenta que eu achar, eu vou colocando as minhas diretrizes de acordo com a empresa. Então, eu uso aquelas palavras e vou modificando de acordo com a empresa, de acordo com o que a cultura pede. Porque às vezes o empresário ele tem dúvida de como monta realmente um requisito, né? Como você vai montar a descrição daquela vaga. E assim, o ganho que eu percebo, né, eu que fico mais ali no dia a dia, né, do comercial, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui de uma vaga de vendedor, é que o vendedor hoje ele já chega muito mais preparado. Eu não sei, a impressão que eu tenho é que realmente ele já tem o jeitão da empresa, né, a cultura, o jeitão. A identificação, né? Eu acredito que quando eu me identifico com ele se identifica com a empresa, com a cultura, com a nossa cultura, ele já chega mais preparado por si só, né? Claro que a gente pode ter muita surpresa também. A gente não consegue chegar 100%, não tem bola de cristal, né? Esse é o cara perfeito, não existe. Mas de 10 a gente erra menos, né? E é importante que esses parâmetros que a gente vai aplicando ao longo do tempo, né? A gente está no mercado, por exemplo, um dos nossos segmentos aqui é telemarketing, né? A gente tem telemarketing. E, historicamente, operações de telemarketing, o turnover é muito grande. Eu acredito que quando você faz um bom RCF lá, você realmente abre uma vaga de uma forma correta, tende a diminuir esse turnover também. Então, Wellington, depois que a gente abriu essa vaga, né, começou a divulgar a vaga, a gente usa algumas plataformas de divulgação. Sim. Você lembra algumas de cor aí? Olha, eu gosto muito do Indeed. Gosto muito do Indeed, eu acho que ele é patrocinado ou não, né? Porque tem área de patrocinar a vaga, patrocinado ou não, ele me dá bons resultados. Assim, dependendo do nível de contratação da empresa, o Indeed eu já acho que, né, o Indeed eu acredito que é uma plataforma para contratar profissionais de ensino médio. Eu acho que ele é muito bom. Exato, Você pega, por exemplo, uma pessoa que você depende de ensino superior para cima, eu já acredito que talvez o Cato, dependendo da vaga, é melhor. Por ser gestão. Pelo Cato ser pago também, né? É uma galera também que investe mais naquilo, que quer realmente trabalhar naquele momento, então pode ser também. Fizemos lá a divulgação, abrimos a vaga, divulgamos. Aí vamos para o segundo passo. O segundo passo começa a parte de entrevista, né? Exato. Então, ou seja, o primeiro passo é o ICF, tudo que a vaga precisa ter, os prerrogativos da vaga, a gente vai para o segundo passo, que é a parte de entrevista, de fato, quando a gente tem o primeiro contato com o candidato. Como é? Exato. Antes da própria entrevista, Gilberto, tem a questão do currículo também, né? Sim. A gente vê muita gente trazendo o currículo pra gente, então tem o currículo do porteiro, o currículo do cobrador do ônibus. Aqui, né? Exatamente. Recebi o currículo, só cheirava se a pessoa tava com vaga pedido ou não e colocava pra dentro. E todo mundo te traz um currículo, né? Você vai na padaria, trabalha em telemarketing, toma um currículo. Você vai na igreja, toma um currículo. A gente recebe muito currículo. Exato. E essas pessoas estão querendo só ajudar. Sim, tá certo, sim. Né? E assim, dentro da... Só fazer um parênteses eu acho, para enriquecer a sua fala. Dentro da pirâmide do engajamento, o Q12, lá que a gente fala, um dos prerrogativos eu tenho um amigo dentro do meu trabalho, isso ajuda muito, né? E às vezes a indicação já nos traz de mercado esse amigo, né? E eu não tô falando que a gente não contrata indicação, tá? A gente contrata indicação, só que tem que estar dentro dos princípios da empresa. Então, selecionei o currículo, fiz a triagem, aí eu vou para que parte? Para a parte de ligar para essa galera. Na ligação, para o convite da entrevista, ou ela sendo online, ou ela sendo presencial, eu já faço ali algumas perguntas também. Então, eu costumo perguntar sobre liderança, como é o comportamento, quando é vendedor, né? Quando eu estou falando especificamente uma vaga de vendas. Uma vaga de vendas. Eu costumo perguntar da liderança, como era o profissional com a liderança antiga, como ele se portava diante de uma questão de não fugir eu acredito assim, que a gente sempre fala aqui, fugir do padrão. Exatamente. Fugir daquelas perguntas básicas, né, que normalmente toda empresa faz. Me fala um pouquinho, fala seus pontos fortes, qual é o seu maior defeito, sua maior qualidade. Essas coisas a gente foge aqui, exatamente. Né? Não sei se você lembra uma vez que a gente estava contratando, acho que não foi você que participou, foi um outro gestor. A gente estava contratando e eu lembro que nós tínhamos umas 10 pessoas na sala nesse processo, foi antes da pandemia, nesse processo, e nós fizemos para todos mais de 5 perguntas diferentes para cada um. Eu lembro. É muito importante para fugir do óbvio, né? Você pega a pessoa de surpresa, né? E, gente, não adianta. Você que trabalha no RH, você sabe que
cara que vem pra uma entrevista, ele vem com um texto montado. E ele sabe que você vai perguntar quais são as suas qualidades, quais são os seus defeitos, por que você quer trabalhar, né? Qual que é o seu grande sonho? Ele já vem com esse script montado. Eu lembro que quando eu era do ensino médio, as minhas professoras me ensinavam, quando você vai numa entrevista, ele vai te perguntar qual que é o seu ponto fraco. Não fala ansiedade, que todo mundo fala ansiedade. Não fala... Então você já vem com um script montado. E querendo ou não, a gente tem que fugir daquilo. Pra eu pegar a personalidade da pessoa, eu tenho que fugir daquele óbvio, né? Eu tenho que fugir daquilo que ela acredita que eu vou perguntar. Então, no telefone, é bacana que eu já pego a pessoa de surpresa. A pessoa não tá esperando a minha ligação. Então, quando eu faço algumas perguntas pra ela ali, eu já consigo absorver alguma coisa dela. E então, chegou a parte do processo seletivo, né? Que a pessoa vem até a empresa, ou então é online. E aí, como você mesmo disse, se eu tenho 3 candidatos, eu não tenho que fazer a mesma pergunta para os 3 candidatos. Claro que eles vão se apresentar, aquela questão padrão, meu nome é fulano, eu tenho tantos anos, eu moro em tal lugar, eu sou formado nisso, mas as minhas perguntas direcionadas a eles têm que ser diferentes, porque senão vira muito o primeiro sempre acaba sendo injustiçado, porque ele vai responder primeiro e os outros vão na cola dele. Sim. E quais passos normalmente a gente usa aqui no nosso negócio, né? Eu estou te fazendo essas perguntas, sabendo da resposta, mas acho que é importante você explicar para o pessoal que está assistindo a gente quais esses passos que a gente usa aqui nesse processo seletivo. Pensa naquele momento que a gente já selecionou o currículo e vai entrar em contato com esse candidato. Sim, eu gosto muito a gente faz aqui sempre em 3 etapas. Eu acho muito importante as 3, porque cada uma tem a sua qualificação. A primeira etapa, geralmente, é com o profissional do RH só e a galera que chega. Então, é aquela etapa mais de bate-papo, né? Eu gosto de deixar eles à vontade, justamente para pegar algumas informações. Você que vai vir de candidato depois, não pega essas dicas não. Mas eu gosto de deixar eles mais tranquilos, pra gente conseguir pegar algumas informações, e algumas informações até de olhares, algumas informações de postura, que é muito importante também. Comportamento, né? Exato. Tentar identificar ali algumas coisas de cultura, acho muito importante fazer perguntas direcionadas à cultura, exatamente, né? Então, ali nesse primeiro momento, eu faço as perguntas, sim, e muito leve, né? Uma entrevista bem tranquila, bem leve, pra gente já conseguir pegar algumas questões. A segunda etapa já é com o gestor da vaga, né? Então, eu já coloco um peso mesmo na segunda etapa pro cara ainda se preparar mais. Porque geralmente eu falo, a segunda etapa vai ser com o gestor. O cara fica, meu Deus do céu, o gestor da vaga vai ser o meu supervisor ou o dono da empresa, ou alguém, enfim, depende do tamanho da sua empresa, né? Mas aí a segunda etapa já é com perguntas ainda mais direcionadas para a cultura mesmo. A primeira etapa eu vejo mais qualificação. Se eu trouxe o cara para a segunda etapa, que ele está qualificado para a questão de perfil para a vaga. Então, eu acredito que ele vai ser um bom, falando de vendas, né? Eu acredito que ele vai ser um bom vendedor, eu acredito que ele vai dominar aquilo que eu propor para ele fazer. Então, se ele passou da primeira etapa, é isso que eu tô querendo dizer pro gestor dele. A segunda etapa já é uma questão mais de comportamento, de cultura mesmo. Então a gente faz perguntas que tem a ver com a cultura da empresa. E sempre também direcionando uma pergunta para cada candidato diferente da outra. Então, passando a primeira etapa, né? Eu quero dizer, na primeira etapa. A primeira etapa, ela é comigo, tranquilo, um bate-papo. A segunda etapa já é com o gestor da vaga. Então, o que eu quero deixar de mensagem pro gestor que vai fazer a entrevista? Esse cara tá apto na questão da qualificação. Então, eu quero um vendedor. Então, esse candidato, ele tá apto para vendas. Então, como vendedor, eu acredito que ele vai ser bom. E aí, na segunda etapa, a gente vai fazer perguntas sobre a cultura. Então, todas as perguntas direcionadas à cultura da empresa, ao perfil da empresa, se ele se encaixa a isso, né? E então, tem a terceira etapa. Na terceira etapa... Desculpa te interromper, mas só voltando nessa segunda etapa, para fazer uma pergunta que eu achei importante. Na identificação, se o cara não tem cultura, a gente aqui tem, dentro da nossa empresa, a gente tem os 5 principais valores nossos, né? E nessa etapa específica aí, na segunda etapa, o que você acha de importante, assim, para quem está em casa entender, de buscar? Eu falo que cultura é o jeitão da empresa ser, certo? Sim. É o que eu falo para todo mundo que está em casa, eu sempre falo isso. Mas o que você acha de importante, assim, cara, você precisa identificar isso no jeito da pessoa para saber se ela tem ou não tem o teu perfil para você puxar ela talvez para mais uma etapa, assim, sei lá, o que você acredita? Então, dentro dos 5 pilares que a gente tem de valores aqui na empresa, tem alguns que a gente, não que um seja mais importante que o outro, mas tem alguns que a gente pesa mais, tem um peso maior, né? Um deles é o autodesenvolvimento, por exemplo. Então, se eu faço uma pergunta que
eu vejo que a pessoa pode ter os outros, mas não tem a questão do autodesenvolvimento, eu não classifico ela, né? Então, por exemplo, se eu faço uma pergunta de estudo, que, né, o que você tem estudado ultimamente? E a pessoa, tipo, não tenho estudado não, eu gosto mais de jogar videogame. Cara, talvez essa pessoa não vai ser o perfil que a gente busca. Wellington, mas você é tão 100%, assim, tão radical. Eu acho que nesse momento tem que ser. Nesse momento tem que ser. Às vezes a pessoa respondeu do nada, mas eu acredito que nesse momento tem que ser radical sim, porque se a pessoa não está buscando ali no seu dia a dia para ela ser alguma coisa, né, para ela crescer, o intelecto dela crescer de algum momento, para a empresa, que é uma questão com um terceiro, talvez ela não vá fazer mais também. Porque a segunda etapa, quando a gente está falando dentro desse processo seletivo, é uma etapa onde eu vou identificar se a pessoa tem o meu jeito ou não. Exato. E o que acontece? As empresas, Wellington, elas perdem dinheiro, muito dinheiro neste momento. Sim. Por quê? Talvez a pessoa realmente ela tenha um perfil técnico, é um bom vendedor. Ela é um bom vendedor. Só que quando ela entra, você percebe que ela não tem um jeito da empresa. Exatamente. Vou dar um exemplo, tá? Que eu acredito. Vamos falar, a gente está falando aqui de vendedor e uma coisa que eu acredito. Hoje, para mim, é claro que todo mundo precisa ganhar dinheiro, é importantíssimo. O vendedor quer ganhar dinheiro, eu quero que ele ganhe dinheiro. Isso é muito importante, porque no final das contas todo mundo trabalha pela grana. Mas ele não pode colocar isso como prioridade, eu acredito, para a vida dele. Exato. Porque se ele colocar como prioridade, ele tem uma coisa que na minha cultura não tem, ele faz tudo pelo dinheiro. E a gente não faz tudo pelo dinheiro, compreende? Exato. Você sabe, a gente passou por uma situação aqui há um tempo, e aquele momento acho que foi o dia que a gente falou, a partir de hoje é só quem tem a nossa cultura, porque a gente contratava pessoas de mercado, enfim, pessoas que talvez não tinham, né? E naquele momento a gente falou, a partir de hoje é só quem tem cultura e quem não tem tá fora e ponto. E demitimos muita gente naquela época. Então, assim, o que eu acredito como empresário, e você que tá comigo no dia a dia, a gente conversa muito, né? É isso, assim, é você contratar pessoas que tem o seu jeitão de ser. Eu acho muito mais importante até. Eu preciso confiar no colaborador que trabalha comigo, né, Gilberto? Não adianta eu não confiar nele. Ele é muito bom, ele é um ótimo vendedor, ele é o cara, mas eu não confio nele, na personalidade dele, eu não confio nele no dia a dia. E o que acontece, né, Wellington? A gente aqui na nossa empresa tem esses 5 pilares que a gente comentou aqui. E eu acredito, só complementando, eu acho que, assim, pessoal, quem está em casa... Cara, é uma regra, assim, que no meu negócio eu faço muita questão de observar, que é o quê? O CHAAR, né, que a gente chama, que é o CHAAR. Conhecimento, que é o C, H de habilidade, A de atitude, A de autodesenvolvimento e R de resiliência. E isso, cara, dentro desse pilar é tão importante, pessoal, tão importante, porque, assim, hoje, a pessoa que entra no nosso negócio, se ela não tem esse autodesenvolvimento que o Wellington comentou, e se ela não tem a resiliência de ficar no negócio, ela não tem que ficar. Exato. Ela não tem o nosso jeitão. Eu acho que mais do que qualquer outro pilar nosso, o CHAAR é o principal, é o que você falou, outros são importantes, evidentemente, por exemplo, respeito é importante, integridade é importante, mas o CHAAR eu acho que define muito bem o nosso negócio. E beleza, o cara foi lá, foi muito bem nessa segunda etapa, você viu que ele tem a cultura, o jeitão de ser da empresa, a gente parte para mais uma etapa, como é? E aí a gente vai para a terceira etapa, que eu sinalizo ele que ele passou, né? Então, parabéns, você passou nessa segunda etapa, e aí eu mando um material de estudo para ele que a gente desenvolveu aqui na empresa, para ele estudar para a terceira etapa. Poxa, mas esse material o quê? Ele já está contratado? Quase contratado. Não tá ainda. Não, 80%. 80% tá quase contratado. Certo, aí eu libero para ele o material que a gente desenvolveu aqui na empresa sobre o que ele vai fazer, né? Então, o vendedor, sobre vendas e as questões do produto e tudo mais. E aí, ele vai dar um prazo para estudar. Exato. Né? Geralmente, se eu faço a segunda etapa com ele na quarta, eu aviso ele na quinta, e aí na segunda a gente faz São 3 dias para o cara estudar. A terceira etapa. É um livro? O que é? É um material, como se fosse um livro, mas online, né? É um material online que tem todas as diretrizes que a gente precisa. E aí, o que eu pego? Aí eu pego o preguiçoso, né? Eu pego aquele cara que gosta ou não gosta de estudar. Que mata o autodesenvolvimento. Exatamente. Por quê? Porque o autodesenvolvimento, voltando a falar do CHAAR, né? O Gilberto falou, conhecimento e habilidade, a gente consegue passar para os colaboradores, e é natural, porque a gente faz isso todos os dias. Mas o colaborador não vai estar comigo todo dia. E o colaborador tem um supervisor que cuida de 13, 14, 15, 20 pessoas, né? Então ele
não vai ter o colaborador, o supervisor ali todo momento do lado dele. Então, precisa que ele se auto-desenvolver. Né? Exatamente. A gente sempre fala que aqui na empresa a gente não pode querer mais que o vendedor. Eu não posso querer mais do que o colaborador. Ele tem que querer mais do que eu. Ele tem que querer estar na empresa mais do que qualquer outra pessoa. Ele tem que correr por isso. E quem não quer tá fora. Pô. Exatamente. Não tem que estar. Não tem que estar. E aí, libera esse material para esse candidato e esse candidato vai estudar. Aí você pega os preguiçosos. E aí a terceira etapa é só sobre o material. A Legal. gente fala só sobre o material. Aí penso, me conta uma história, se já aconteceu, se não aconteceu, mas pensa o seguinte, o cara chega para essa terceira etapa e não estudou. O que acontece? Não, se ele não estudou, infelizmente ele vai mal na terceira etapa. Porque na terceira etapa você faz pergunta direcionada a esse material, né? Exato. Claro que não é uma pergunta, um vestibular, né? Eu não vou querer que ele me decore todo o material e fale comigo sobre todo o material. Não, tem que ser natural. Então eu pergunto algumas questões específicas. O que você mais gostou no material? O que você aprendeu de diferente com aquilo? Quais foram os tópicos que você mais gostou? Dos 4 passos de venda, qual que foi o passo que você mais se identificou e o que você pode falar sobre ele? Exatamente. Ó, tudo fora do padrão, né? Exato. Mas, veja bem, pessoal, o que nós estamos passando para vocês aqui é uma maneira de contratar totalmente fora do padrão de mercado, porque o mercado não faz isso de uma forma... E é engraçado, é importante falar que essa etapa, talvez você vai se lembrar, eu, através do benchmark que eu fiz com uma outra empresa, de um segmento até diferente do nosso, e através desse benchmark que eu fiz, que eu peguei essa ideia deles e apliquei, e a partir dali a gente começou a aplicar, né, Wellington, e deu muito certo. Exato. Porque hoje, quando a pessoa está realmente contratada, ela entra na operação para vendas, no caso, o exemplo, ela já entra sabendo o que ela vai fazer, né? Exato. E esse material facilita muito até na hora depois, né, na hora da integração que a gente vai falar daqui a pouco, a questão do treinamento, por exemplo. O cara já vem para a empresa sabendo o que ele vai fazer. Legal. Então facilita muito. É quase que 50% do treinamento é facilitado por isso, por esse material. E o que você sente dos candidatos? Quando, sei lá, a cada 10 caras que passam para essa terceira etapa, o pessoal estuda, não estuda? O que você sente? Estuda. Você percebe que o pessoal se estuda. Eu vejo que a gente consegue pegar aquelas pessoas mais tímidas também, que não conseguem falar aquilo que estudou. Então, infelizmente, para a vaga também não cabe, né? Dependendo, né? Dependendo da vaga, não cabe. Voltando a falar de vendedor, se eu quero um cara que exponha para mim aquilo que ele sabe e ele não consegue falar aquilo que ele estudou, infelizmente também não serve para aquela vaga. Mas a galera geralmente estuda sim. Geralmente, quando eu dou o material, eles estudam sim. Você percebe que eles estudam. Sim. E a gente, durante muito tempo, e acho que há muito tempo a gente faz isso, acho que, sei lá, talvez mais de anos, nós fazemos aquele teste DISC. Você tem aplicado ele? Exato, também. O teste DISC ele vai ali na segunda etapa, né? Quando a gente traz ele para a segunda etapa, porque é cultura, né? Questão cultural. O teste DISC nem tanto. O teste DISC é mais a questão comportamental vai ficar o perfil da vaga. Exatamente. Da pessoa. Mas aí a gente tem outros 2 testes também que a gente aplica para tentar buscar a cultura. Tudo isso, gente, todas essas questões. Por que falar de cultura? Porque cultura é o que há. Tá ligado, né? Tá ligado, né? Tá ligado. É a mesma coisa, é como um namoro. Você pode gostar de tudo na pessoa. Se tem alguma coisa do seu princípio que a pessoa não cabe, você não vai querer ficar com ela, né? Então, é muito de acordo com isso. E o que você acredita, assim, antes da gente pular para a terceira etapa, o que você acredita que nesses 2 passos é muito importante para qualquer empresário que está escutando a gente, está assistindo a gente, eles falam, pô, isso que eles falaram é muito importante, assim. Para mim, é aquilo que eu falei no começo. Não vá só pelas qualificações da pessoa. Não vá só pelo que ele é no mercado. O cara pode ser muito bom lá fora. O cara pode ser o cara, de fato, sabe? O cara pode ser muito bem estudado. O cara pode ter pós-graduação, MBA, tudo que você pode imaginar. Ele tem que haver com você. Ele tem que estar dentro daquilo que você acredita, daquilo que você almeja, daquilo que você sonha. Se ele não tiver, ele pode ser o cara. As ideias não vão bater, vai ter uma hora que vocês vão entrar em conflito, vai ter uma hora que ele vai estar imaginando A, você vai estar imaginando B e as coisas não vão dar certo. Então, para mim, é muito importante. Parece até que a gente tá batendo na mesma tecla toda hora, né? Mas para mim é muito importante que a pessoa tenha a ver com a sua empresa. A pessoa tem a ver, tem que ter o seu dia a dia, tem que ter a sua cultura.
Então, Wellington, o cara passou e a gente vai para o terceiro passo para o pessoal parar de perder dinheiro em contratação. Ou seja, o cara foi muito bem no primeiro passo, abriu uma boa vaga, descreveu bem essa vaga, ele buscou dentro dessa vaga coisas que faz sentido para a empresa dele, foi para a segunda etapa, processo seletivo, montou um bom processo seletivo, fez algumas etapas de processo seletivo. Sim. Ele viu que esse cara tem a cultura dele, eu me apaixonei por ele, ele tá apaixonado pela empresa. Deixa eu só, antes da gente mudar para a terceira etapa, eu acho uma coisa muito legal que a gente faz que é diferente, né? Quando o candidato aqui é aprovado, ele não sabe o salário, né? A gente só fala no último dia, na verdade. Exatamente, a gente não fala justamente por entender que não é só o dinheiro que está em mesa, né? Não sabe. Exato. No convite da vaga. No convite da vaga. Então, teve a segunda etapa, beleza? Ele está aprovado. Foi aprovado, o gestor mandou, esse aqui eu quero. Tranquilo. Aí eu entro em contato com ele, né? Primeiro, muito feliz, né? Entrando em contato com um cara muito feliz. Então, parabéns. Você passou. Aí algumas surpresas acontecem, né? Dos caras, passei. Não, tem alguns que falam, meu Deus, é verdade. Fico muito feliz. E a gente fica muito feliz por isso também. Quando existe essa resposta deles, que é natural, a gente fica muito feliz. Mas aí sim, aí é o convite da vaga. Então você foi aprovado, o salário vai ser esse, os benefícios são esses. Horário, geralmente eu já falo antes. Não, horário não tem jeito. Né? Mas o benefícios e o salário fixo e tudo mais que ele pode conquistar diante da vaga, eu exponho no convite e aí eu faço a pergunta, né? E aí, você quer trabalhar com a gente? Você quer ser aprovado de fato? Aí fala sim, não, e aí eu marco a integração. E aí entra no terceiro passo para o pessoal de casa parar de perder dinheiro. Me fala um pouco. Tem a terceira etapa, que é a integração, que aí é totalmente o meu trabalho, o trabalho da minha equipe de RH. O que a gente precisa fazer? Primeiro, ele não pode se sentir perdido dentro da empresa. Então, ele tem que chegar, alguém recepcioná-lo. Faço questão de, no primeiro dia, apresentar toda a empresa para o candidato. Ele pode ser o vendedor, ele pode ser o supervisor, ele pode ser o coordenador, o diretor da empresa. Ele pode ter qualquer cargo, qualquer hierarquia. Ele vai conhecer todas as salas da empresa e tudo que a empresa faz. Então eu levo o candidato lá no administrativo, eu levo o candidato no setor de vendas, eu levo o candidato no refeitório, no banheiro, mostro para ele onde sai, onde entra, eu mostro para o candidato toda a empresa para ele sentir parte da família. E apresento para o candidato também cada pessoa. Então, se o administrativo tem 10 pessoas, fulano faz isso, fulano faz aquilo outro. Eu acho que ele se sente abraçado quando eu faço isso, né? Acolhido, isso mesmo. E aí, depois, eu apresento já na sala os padrinhos dele. Então, a gente tem um processo aqui de colocar os padrinhos. Exatamente. O que é os padrinhos? Os padrinhos é quem vai acompanhar essa pessoa dentro desse princípio, né? No comecinho dele ali. Exato. Então, vai sentar sempre do lado. Qualquer dúvida que ele tiver, ele vai chegar ao padrinho, vai apadrinhar, vai abraçar mesmo essa pessoa. Porque assim, eu acredito e falo muito isso dentro aqui, né, do podcast, eu falo sobre os ativamente desengajados. Sim. Que são aqueles colaboradores que são laranja podre. Eu não vou explicar aqui o que é, porque não é a ideia do podcast, mas quando você tem um padrinho, você evita o ativamente desengajado, né? Porque o cara que está entrando, teoricamente, ele vai confiar muito naquela pessoa que você está apresentando para ele, porque ele acredita que aquela pessoa vai falar a verdade, né? E aí você mata um pouquinho os ativamente desengajados. E a pessoa que está entrando, ele está cheio de esperança, né? Nossa, bola cheia. É o emprego, exato. Ele está com uma... Ele tá todo, meu Deus, é meu emprego, é meu primeiro emprego, eu voltei ao mercado de trabalho, agora eu posso realizar os meus sonhos e tudo mais. Então ele tá ali, mas uma bexiga para estourar é muito fácil também, né? Basta um alfinete, ela estoura. Então a gente desvia essa pessoa dessa galera nova, dessa galera ativamente desengajada também. E aí, então, eu sento com eles e aí chega a parte de treinamento, integração. Antes do treinamento por só do que ele vai falar, aí chega de novo a parte de cultura. Eu tenho um material que eu entrego para ele que fala da cultura da empresa e eu faço alguns trabalhos ali em cima da cultura. Então eu falo sobre o char, falo sobre respeito e dou exemplo disso, né? Pro cara pro cara ver que ele cabe dentro daquilo e tá dentro da empresa. Talvez você vai lembrar, quando a gente contratava antigamente, eu como empresário era mais ou menos assim, eu queria contratar a pessoa, no mesmo dia ela tivesse, no caso de um vendedor, né? Ela tivesse na linha vendendo. E com o tempo a gente aprendeu que não funciona desse jeito, né? E que não pode ser assim.
o processo de integração nosso, simplesmente para o cara fazer a primeira venda, vamos falar de vendedor, demora até 15 dias. Né? Hoje, até 15 dias. A gente já foi até um prazo maior, a gente reduziu um pouco, conseguimos reduzir um pouco, porque a gente foi melhorando esse processo nosso ao longo do tempo. Mas nós sabemos a expectativa desse primeiro momento do cara, né? Desse iniciar dele de produtividade. Então, o que acontece? Eu vejo, e talvez você pode falar até melhor do que eu, que hoje, nesse processo de integração, né, Wellington, a gente consegue buscar pessoas que têm o perfil, pessoas que já chegam mais preparadas porque passou por um processo seletivo muito pesado, e quando eles estão de fato aqui com a gente, se você recebe ele bem, você tem bons padrinhos ali com ele, fazendo esse primeiro momento, esse acompanhamento com ele, a chance dele começar a produzir mais rápido é maior, não é verdade? Sim, e a gente coloca aqui dentro da empresa o período de integração em 90 dias. Né? Então, dentro desses 90 dias, a gente vai acompanhar o funcionário. Então, 100% do tempo dele está sendo acompanhado. Exatamente, seja pelo supervisor, ou seja pelo RH, e algumas questões são importantes também, né? A gente desenvolveu, o cara fez a primeira venda, entrega um broche para ele de primeira venda, né? Então ele vai ter, ele vai ter lá no crachá, primeira venda, né? Então é pequeno, mas para ele isso é muito grande, esse reconhecimento que ele fez da primeira venda, né? De repente acontecer do cara bater a meta no primeiro mês, uma bonificação, no primeiro mês ele bateu a meta, acontece, já aconteceu aqui. Então a gente entrega uma bonificação, enfim. Aí nesses 90 dias a gente vai acompanhando ele para que ele venha se autodesenvolver mais rápido também. E aí dentro desse período, né, que a pessoa já está com a gente, que é o terceiro passo para a gente parar de perder dinheiro aí, que é o período de integração, a gente fala de 90 dias, o que eu acredito, talvez, como importante, dando uma dica para vocês em casa, é os períodos de avaliação. Sim. Os 45 dias, depois mais os 45, né? E olhar muito dentro dos indicadores de produtividade, indicador de você olhar a questão de falta dessa pessoa, se ela está faltando muito, se ela não está, o tipo de falta que ela está trazendo, os problemas que ela trouxe, porque daí o gestor que está ali com ela no dia a dia vai te relatar através de feedbacks, inclusive feedbacks que a gente tem aqui bastante por escrito, porque é uma coisa que nós fazemos questão dentro da nossa empresa, é que todos os feedbacks sejam por escrito, poucos ficam somente no verbal. A gente realmente acredita que feedback é documental, né? Isso tem que ser documento, o feedback é documento. E o que você fala desse período de 90 dias, essas avaliações que precisam ser feitas, o gestor, como gestor também, o que o gestor precisa olhar? A gente tem que lembrar que você, como dono da empresa, já está investindo dinheiro no cara desde que ele veio no processo seletivo. Né? Desde a ligação, você está investindo dinheiro nele. Sim. Ele entrou, você está investindo mais dinheiro nele. Então você já está investindo dinheiro. Por que eu vou investir dinheiro em algo que eu não desenvolvo? Que eu não estou dando o meu dia a dia? Então, se eu estou investindo dinheiro, agora eu vou ter que trabalhar em cima do cara. Então, por isso que esses 90 dias é muito importante. Eu tenho que aplicar nele, eu tenho que ver onde ele tá errando. Às vezes ele entrou e pra ele é tudo mil maravilhas. Ele não tem noção de onde ele tá errando. Ele não sabe aonde ele tá errando, o que ele tá fazendo de diferente. Muitos candidatos não sabem nem o porquê foi contratado, não sabem o que ele faz. Tem, exatamente. Né? Lá dentro do perfil das questões do engajamento, tem eu sei o que esperam de mim no trabalho. Exato. Muitos funcionários não sabem. Ou acham que sabem, né? Foi contratado só pra vender. Só pra vender. Não, e não é só isso, né? Exatamente. E é bacana a gente entender também, a gente pegar para si que cabe ao RH analisar esse candidato também, de acordo com o que os produtores têm passado nas análises de números, vendas e tudo mais, no nosso caso aqui. A questão comportamental também, né? Faltas, como o Gilberto falou, atraso, tudo isso. Você já tudo que faz sentido para a empresa. Exatamente. Né? Porque tem empresa que, cara, o horário é indiferente. O cara tá ali e ele cumpriu a parte dele, ok, né? Sim. E nós temos, inclusive, alguns cargos dentro do nosso negócio que a gente também olha desse jeito. Mas nesse período de 90 dias, a avaliação ela tem que ser muito rígida, né? Eu tenho que entender que enquanto o candidato não está dentro daquilo que a empresa propõe, eu tô jogando dinheiro fora. Tô jogando dinheiro fora. Aí o cara passou 3 meses, esse cara ainda ficou, tô jogando dinheiro fora. Sim. Não tem nem que passar, né? Exatamente. O cara que não tem
acho que 90 dias dá antigamente eu acreditava que 90 dias era pouco tempo. Hoje eu acredito que é até muito tempo. Em 90 dias você sabe quem é a pessoa, quem não é. Sabe. E às vezes eu escuto assim dos empresários, mas o cara se esconde, aí ele vai se mostrar depois do período de experiência. Cara, isso é um fato que é mentira, porque todas as pessoas, elas dão sinais dos problemas dela, né? Por isso um processo seletivo tá amarradinho, né? Por isso que desde lá de um processo seletivo eu tenho que estar amarrado com as informações. Por isso que, você deve estar pensando, não, mas eu não vou fazer pergunta pro cara na hora que eu ligar pra ele. Sim. Mas na hora que eu ligar pra ele, talvez eu já identifique algo que mata lá depois dos 3 meses e eu já joguei dinheiro fora. Então, assim, a gente falou aqui, né, até agora, desses 3 passos que são muito importantes, ou seja, eu abri bem essa vaga, sim, eu descrevi essa vaga muito bem, eu fiz um bom processo seletivo, que é o 2º passo, depois eu parti para a 3ª etapa, que é a integração, quando a pessoa está dentro da empresa. O que você, como gestor, acredita que é importante a pessoa ter para ela se engajar dentro da empresa, para ela realmente gostar da empresa? Aqui, como eu falei lá no começo, né, eu não contrato só a pessoa, eu contrato os sonhos dela, eu contrato os projetos dela, eu contrato a família dela, querendo ou não, eu contrato uma série de questões. Eu acho que o engajamento está muito ligado ao porquê a pessoa trabalha, por que a pessoa está ali, né? Por que a pessoa dia a dia está ali na empresa, né? Ela quer simplesmente dinheiro? Não, ela quer crescer profissionalmente? Então eu tenho que entender isso, e quando eu entendo isso, automaticamente eu mostro para ela que eu tô com ela. Então, quanto mais o RH e a empresa mostra que ela está do lado da pessoa, por isso que é TH, né? Nós chamamos, aqui na empresa, pessoal, nós não chamamos de recursos humanos, né? Chamamos de talentos humanos. É entender que o candidato é mais do que só um candidato. É mais do que só um profissional. Ele é uma pessoa, né? Que tem sentimentos, que tem sonhos, que tem projetos, que tem personalidade. A nossa missão é desenvolver talentos humanos. Exatamente. Né? Exatamente. É a missão da empresa. Então, tem muita coisa que é pequena, mas um aniversário, por exemplo. Hoje a gente tem um aniversariante aqui na empresa e o parabéns que ele recebe engaja ele. Talvez ele não vai receber... Eu vou contar uma história pro pessoal de casa, não é se gabando, eu acho que, cara, cada um faz o que toca no coração. Sim. Né? E eu sou uma pessoa que, quem trabalha comigo sabe que, antes de tudo, eu sou justo e quando eu erro, eu sei pedir desculpas. E eu lembro que aconteceu esses dias. Nós tivemos uns colaboradores que, aqui onde a gente tem nosso escritório, próximo é um shopping, né? A gente tem um shopping que é anexo, ele é um centro comercial e também tem um shopping anexo. Só que tem muitos colaboradores que saem à noite, né? Tipo 9 horas, sim, que é o último horário que a gente tem lá dentro de um dos nossos produtos. E alguns colaboradores foram assaltados, né, Wellington? Sim, e nós fizemos aqui uma ação onde esses colaboradores perderam o celular, levaram o celular desses colaboradores, a empresa deu outros celulares. Lógico, não deu um iPhone, né, gente? Óbvio, né? Não dá. Mas eu acho que pelo menos um gesto simples de você falar, cara, acontece... Infelizmente aconteceu, já não estava na empresa mais, não é responsabilidade da empresa, porém, é mais do que qualquer outra coisa, né? Você olhar a pessoa com um olhar humano, porque talvez para a empresa, claro que vai fazer falta esse dinheiro, sim, porque faz, né? Mas para o colaborador, ele olhar e falar, porra, essa empresa está comigo nos melhores e nos piores momentos. E a gente ameniza também um monte de coisa, né? A gente não sabe o que esse assalto criou dentro da casa do colaborador. A gente não sabe qual foi o âmbito qual a grandiosidade que isso na cabeça do colaborador, a gente não sabe. Então, eu acredito que esse gesto humano que a empresa teve, e é profissional também, né? Claro. Porque você acaba abraçando. Não é bonzinho, não. É um gesto profissional. Exatamente, né? Exatamente. E o que eu tava falando do aniversário também, o cara às vezes não recebe feliz aniversário de ninguém. Acontece. A gente escutou muito isso, sim, aqui dentro, né? E aí você chegou para trabalhar, ou você na sua pausa, enfim, você chegou e tem lá na sua mesa uma bexiga escrito parabéns, e a galera dando parabéns. A gente gosta de mandar no grupo da empresa também uma arte pra foto dele. Sim. Eu acho isso mais importante até que o dinheiro que você ganha. Eu acho que isso alimenta o seu pessoal. Foi o que eu falei, né? Hoje a gente busca pessoas que, claro, que querem ganhar dinheiro, sim, é importante, mas muito além disso, né? Exato.
Wellington, eu quero te agradecer, muito obrigado mesmo. A gente ficou esse período aí falando sobre coisas nossas do nosso dia a dia. E já te falar que eu vou te chamar direto aí pra você estar aqui comigo. A gente tá falando de RH, mas o Wellington, cara, o Wellington já foi supervisor comercial meu, né, Wellington? Você já passou com gestão comercial, você já foi monitor de qualidade também uma época, né? Eu vim como vendedor, acho que um dia, graças a Deus. Foi um dia como vendedor. Aí fui para assistente administrativo, de assistente administrativo fui para gestor comercial, aí gestor de comercial, monitor de qualidade, multiplicador e RH agora. Show. Então, agradecer você todo o período que a gente está junto. Eu acho que mais do que qualquer outra coisa, agradecer essa disponibilidade que você tem aqui de gravar e trazer suas ideias, aquilo que você acredita e que você vive, porque o pessoal de casa às vezes acha que o que nós falamos não tem sentido e a gente não vive, a gente vive, não, Wellington? Vive. Não é mil maravilhas, nunca foi, nunca vai ser. Não é uma fórmula mágica também. É difícil lidar com pessoas. A gente muitas vezes tem que passar coisas que infelizmente vai ter que passar e tá tudo bem, mas o mais importante disso tudo é ter esse olhar dentro da contratação, né? Esse olhar humano, de trazer boas pessoas pro time, de trazer pessoas que realmente têm a ver com a nossa cultura, né? Exato. Eu que agradeço. Obrigado. Tamo juntos. Obrigado aí, Wellington. Valeu aí.